Bom dia, estou aqui para tentar fazer umas fotos de empilhamento de foco, uma função relativamente nova das câmeras da Nikon. Foi lançada a partir da 1850, se não me engano. Está bem vazio, espero que continue assim. É um lugar incrível, como vocês podem ver. O tempo está fechado, mas não tem previsão de chuva. Eu acabei na correria esquecendo do guarda-chuva, então espero que não chova. Então vamos lá. A gente, quando fotógrafo de paisagem, a gente tem sempre a questão da profundidade de campo para sair toda aquela foto em foco. E existe a distância hiperfocal, que ajuda muito, né? Mas em alguns casos não resolve. Nós temos que sempre escolher qual a parte a gente vai deixar fora de foco. E a função do empilhamento de foco pode ajudar muito nesse sentido, porque dependendo da cena que você vai fotografar, você consegue deixar toda ela em foco. Eu vou tentar fazer isso daqui a pouco. Quando a gente tem uma situação de distância focal pequena abertura do diafragma, é relativamente fácil deixar a maior parte do campo em foco. Agora, quando a gente tem uma situação em que a distância focal tem que ser maior, deixar tudo em foco se torna bem difícil. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. A cena é basicamente essa. Então, a ideia aqui é tentar pegar esse corredor de árvores, só que se a gente observar a foto, a gente está com as árvores muito separadas, isso não fica legal. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me afastar um pouco e aumentar a distância focal para tentar fechar um pouco esse corredor. E aí que entra a minha maior dificuldade com relação a utilizar a profundidade de campo contínua, né, da distância hiperfocal. Vamos ver como é que fica. Então aqui a gente tem já uma situação um pouco melhor, né? Eu fechei a abertura, eu estou aqui em 105 distância focal e aquela minha imagem ela consegue ficar do jeito mais próximo do que eu tinha imaginado, né? Um caminho mais contínuo de árvores. Isso a gente vai ter uma dificuldade maior por causa da distância focal. Como é que eu vou fazer com essa distância focal toda conseguir uma profundidade de campo contínuo? Então a gente vai fazer um cálculo agora. Tem um aplicativo de celular. Começou a chover, não tinha previsão de chuva, mas claro, né, lei de Murphy lá implacável, começou a chover na hora que eu cheguei aqui. Vamos ver. Bom, como saber qual é a distância hiperfocal? Aqui a gente tem até a primeira árvore, vocês provavelmente não conseguem ter uma ideia daí do vídeo, mas uns 10 metros, por volta de 10 metros. E o que a gente pode fazer? Tem uns aplicativos de celular que fazem esse tipo de conta. Nesse caso aqui é o DOF Calculator. Tem o Photofilter, tem alguns outros. Então, qual é a conta que a gente está vendo aqui? Se eu colocar a abertura F8, distância focal 135 mm e a distância do objeto de 10 metros, a minha profundidade de campo é de só 2 metros. Nesse caso aqui, a minha distância focal é 105 mm, então a minha profundidade de campo é de 4,5 metros. Eu não consigo fazer numa única foto todo o plano em foco. A minha distância hiperfocal é 46 metros. 46 metros é praticamente depois da última árvore. Então isso não funciona pra gente aqui nessa situação em que a gente tem que colocar a câmera com uma distância focal maior. A gente já faz uma foto aqui em F8, 1/8 de segundo, ISO 100. F8 é a melhor distância focal aqui dessa abertura. F8 é a abertura que essa lente aqui tem a melhor qualidade, a melhor definição. Toda lente tem uma abertura
que é a melhor de todas. A maioria das lentes fica entre 5.6 e 8. Então nesse caso aqui é f8, então vou fazer uma foto em f8, pegando esse primeiro plano aqui, pegando esse primeiro plano aqui, e aí tentando ver se eu consigo, atrás do obturador de 2 segundos, para minha mão não fazer tremer, vou tentar fazer uma outra foto com o foco aqui, que talvez eu consiga uma melhor distribuição da profundidade de campo. Parou de chover, parece. Enfim, a questão do empilhamento de foco é o seguinte: a gente vai fazer várias fotos e essas várias fotos depois juntar no Photoshop. Como tá com uma leve brisa, isso vai atrapalhar um pouco, porque você pegando várias fotos para depois juntar no Photoshop, teoricamente não pode ter nada fora do lugar. Então a função no caso dessa máquina, que é a Nikon Z5, eu coloquei aqui. Bom, número de disparos 9, eu posso selecionar bem mais do que isso, mas 9 para esse tipo de imagem eu acho que já é suficiente. Largura do passo de focagem, quer dizer, a distância entre um ponto e outro de focagem, 9. Isso aqui realmente, eu não li nada sobre isso em nenhum lugar, não consegui achar dizendo exatamente o que significa esse número. Assim, qual é a distância entre um e outro? 9 é o quê? 9 centímetros, 9 metros, 9%, não sei. Intervalo até o próximo disparo 0, ele vai fazer várias fotos contínuas e vamos ver. Então vou iniciar, ok? Não sei se vocês conseguem ouvir o clique das fotos. Então pronto, ele fez. Pronto, vamos lá. Distância focal aqui. Iniciar. Mais uma tentativa, agora o espaço entre fotos 5, 7 fotos no total. Vocês conseguem ouvir o barulho? Mosquito aqui querendo me picar. Bom, feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer mais uma foto sem esse sistema. Só que a gente vai mudar a abertura. Então, a abertura máxima nessa distância focal para essa lente é 6.3. Fazer uma em 6.3, uma em 8. Uma em F11, F16, F22, assim por diante. Vamos ver. As câmeras que tem essa função, até onde eu sei, todas as full frame da Nikon a partir da D850, não sei com relação às câmeras DX, né? Acho que não teve nenhuma DSLR da Nikon lançada após a D850 que tenha o sensor cropado, mas no caso das mirrorless tem, e eu não tenho certeza se a Z50 e a ZFC tem essa função, mas as full frame todas têm. E é uma função que para esse tipo de coisa pode ajudar bastante. A gente tem um problema aqui do vento ainda, embora tenha diminuído, eu vou tentar mais um pouquinho.
tentar fazer mais uma foto aqui, mais uma sequência de fotos, né, melhor dizendo, em F8, que é a minha abertura, que tem uma melhor definição. Então, foco no primeiro plano, não esquecer. A distância entre os espaços de focagem 5, o número de disparos 7. Terminou, todas as fotos feitas. Bom, vamos aqui tentar fazer o empilhamento do foco. Eu já fiz uma pré-seleção das imagens, eu considero que ficaram boas. E são essas aqui. Você vai marcar as imagens, vai editar em abrir como camadas no Photoshop. E ele vai abrir o Photoshop, vai abrir as camadas. Nesse caso aqui, por que só tem... Por que eu escolhi essa, melhor dizendo? Porque estava tendo uma brisa lá onde eu estava, no Jardim Botânico, né? E as folhagens, elas não estavam estavam iguais, né, melhor dizendo, em todas as fotos. Então esse aqui é o que eu achei que ficou melhorzinho, nesse sentido, porque a brisa tinha parado. Marca todas as fotos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é alinhar as suas imagens. Por que alinhar? Porque sempre quando você aperta o botão ali, pode dar uma tremidinha, então ela vai ficar um pouquinho fora de posição. Então a primeira coisa é alinhar, pode ser no automático, ok, vai demorar um pouquinho, alinhou as fotos. Depois que você alinha, você vai mesclar automaticamente as fotos e empilhar imagens. Ok, também demora um pouquinho, dependendo do seu computador. E olá. Vamos ver como é que tá. Vou dar um zoom aqui. E toda a imagem está em foco. Agora a gente volta lá para o Lightroom. Vamos fazer uma comparação entre essa imagem e as imagens que eu fiz separadamente, que é aquelas que não usei esse sistema. Bom, agora a gente vai fazer uma comparação entre as imagens que eu fiz separadamente, uma imagem normal, né, porque a gente tenta usar uma profundidade de campo maior, com aquela que foi feito o empilhamento de foco. Bom, a primeira coisa que a gente pode olhar aqui, a gente vai ver que a textura delas, quer dizer, a definição delas está similar. Essa aqui a gente pode ver que foi feito em F8, essa aqui foram as que eu juntei do lado direito, foi que eu juntei no Photoshop. Quando a gente passa para a imagem seguinte, para a árvore seguinte, melhor dizendo, a gente já vê que aqui está completamente fora do foco, do lado esquerdo, do lado direito, a gente tem uma imagem perfeita. E assim vai só piorando, né, até o final. A gente pode usar uma outra situação, que é o seguinte: se eu fechar muito o diafragma, como é que fica? Bom, eu vou abrir a imagem que eu fiz em F32. F32 a gente sabe que a gente deve usar em último caso, porque embora a gente consiga uma profundidade de campo maior, a gente tem um problema sério da difração de luz. Quando a gente vai lá para o final, a gente vê que até que a imagem está em foco. Embora aqui do lado direito, né, ainda esteja melhor. Mas conforme a gente vai se aproximando, a gente vê que o problema não é a falta de foco lá atrás. O problema é a qualidade da imagem, que ficou bem ruim por causa da difração de luz. Quer dizer, claro que se você estiver olhando uma foto de longe, você não vai perceber essas diferenças, mas quando a gente se aproxima um pouco, dá uma diferença grande, né? A gente pode perceber claramente aqui a diferença de qualidade, definição entre as imagens. Vamos tentar mais uma aqui, em F22, que seria um limite já um pouco exagerado. Na verdade o ideal seria F16, mas em F22 a gente vai tentar também, para ver se consegue
F22, tá certo, vamos lá. Aqui na frente, definição similar. Aqui já começa a perder um pouquinho do lado esquerdo, já perde um pouquinho mais aqui para o final. Mas ainda assim, realmente não dá para comparar. Agora, claro, aqui tem umas situações em que a gente não pode ter nada que se mexa entre uma foto e outra. Mas aí fica a dica, que eu acho que é bem legal isso. Obrigado e até o próximo.